Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar os melhores sachês para gatos de 2024. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você vai ter acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, antes de começar a falar sobre os sachês em si, eu quero fazer algumas observações aqui, tá? Thiago, quais os requisitos que você utilizou para selecionar esses sachês? Bom, eu estou levando em consideração que você fornece o sachê para o seu gato, né, como um complemento. 99% de vocês fazem isso porque poucas pessoas têm condições de dar sachê de forma exclusiva. Tá bom? Então eu selecionei aqui os sachês que não têm compostos nos ingredientes que podem ser maléficos, como corantes, palatabilizantes, aromatizantes, goma guar, que é um estabilizante que eu não gosto de ver também, tá? E infelizmente, 95% dos sachês contém algum desses compostos. Então foi até difícil selecionar um sachê que não tenha esses ingredientes, né? E além de não ter esses ingredientes, eu selecionei também aqueles que têm uma boa distribuição, tá? Então vocês vão ver aqui que esses sachês que eu selecionei, eles não vão ter algumas coisas que eu julgo ser bastante necessário nas rações secas, mas por esse motivo que eu mencionei aqui para vocês. Eu julgo que você já está dando uma boa ração que contém esses componentes e o sachê ele está entrando como um complemento de hidratação, como algo gostoso, algo com teor proteico maior para complementar a alimentação do seu gato. Tá? Então, esses que foram os requisitos que eu utilizei aqui nessa avaliação. Mas eu quero mencionar algo. Como eu falei, né, 95% dos sachês tem esses compostos que podem ser um pouco maléficos. Né? Não quer dizer que se seu gato comer esse sachê, ele vai passar mal, ficar doente. Muito longe disso, tá? Mas como esse vídeo é um vídeo dos melhores, eu só selecionei esses que não têm esses ingredientes. Mas eu vou fazer outro vídeo, né, após esse aqui, que vão ser os melhores sachês baratos para gatos de 2024, que aí nesse outro vídeo vai ter esses sachês que são bons, tá? Que são muito bons, só que tem um ou outro ponto negativo, tá? Então pode ficar tranquilo que além desse vídeo dos melhores vai ter um outro que também vai ter sachês bons, mas que tem um ou outro ponto negativo, tá? Então, tendo esclarecido isso, vamos para a lista que é bastante curta. Eu selecionei apenas 2 sachês para vocês, tá? Não tá em ordem de primeiro é o melhor e segundo é o melhor, os 2 são bons, tá? O primeiro que eu vou falar aqui é o Purina Pro Plan, tá? Em relação à distribuição dele, ele tem por volta aí de 17,1% de carboidrato, 54,7% de proteína, 9,5% de gordura, 9,5% de fibras e 9% de minerais. Então tem uma ótima distribuição, bem baixo em carboidrato, né, 17,1%, que é um dos requisitos que eu selecionei aqui, né? Eu queria sachês que é alto em proteína e baixo em carboidrato. Boa proteína, né, bem acima de 40% que eu gosto de ver, tendo 54,7% de proteína, então mais da metade do sachê é proteína, muito bom para os gatos. Gordura, 9,5%, também um bom nível. Fibras, 9,5%, também um bom nível, tá bom? E minerais, 9% abaixo de 10% que eu gosto de ver. Então ele tem uma ótima distribuição aí. Em relação aos pontos a se considerar, ele não tem uma carne-se na grande maioria das vezes, tá bom? Por que eu falo na grande maioria das vezes? Porque ele pode ter. Lá nos ingredientes, quando você vai olhar nele, tem lá os eventuais substitutivos. E lá nos eventuais substitutivos tem carne de cordeiro e carne de peru. Então pode ter uma carne-se. Não ter uma carne-se não é um ponto negativo, tá? É apenas uma opinião minha. Eu, Thiago, gosto de ver se tiver muito bom. Se não tiver, não é um ponto negativo, mas é um plus, né? Um bônus aí que eu gosto. Então, como fonte de proteína, ela vai ter o fígado de cordeiro, carne mecanicamente separada de frango, fígado de frango, carcaça de frango, fígado de suíno, glúten de trigo, proteína concentrada de soja. Não são das melhores, né, fontes de proteína, mas infelizmente, se a gente for ver, a grande maioria dos sachês
tem esse tipo de fonte proteica, né? Muitos poucos têm uma carne em si, né? As melhores fontes de proteína, infelizmente, é assim. Alguns têm até boas fontes de proteína, mas tem outros pontos negativos. Tem um corante, né? Tem um aromatizante. Então, vocês vão ver que no outro vídeo que eu mencionei que eu vou fazer, eu vou explicar melhor esse quesito, tá? Como fonte de carboidrato, ele vai ter o amido de milho, não tem a soja, então ponto positivo, não tem o fitoestrogênio que alimentado a longo prazo, né, pode predispor o gato ao hipertiroidismo, então ponto positivo. Tem levedura seca de cervejaria, também um ponto positivo, que vai trazer benefícios gastrointestinais. Não tem L-carnitina, ômega 3 prebiótico e probiótico, mas como eu mencionei lá no começo do vídeo, eu julgo que você está dando uma ração que contém esses compostos. Então, o sachê ele não precisa ter isso, porque ele vai entrar como um complemento, grande parte de hidratação, como algo gostoso, algo mais proteico, enfim. Né? Não tem BH e BHT, um ponto bastante positivo. Não tem corantes e palatabilizantes artificiais, também um ponto positivo. E também não tem transgênicos, tá? Então, um sachê, pessoal, simples, que vai cumprir o papel dele de hidratação, de trazer uma maior fonte proteica, de ser baixo em carboidratos, tá? E de não ter compostos nos ingredientes que podem ser maléficos, porque se você está dando um sachê para o seu gato como complemento da alimentação dele, você busca pelo menos um sachê que não tenha compostos maléficos e que tenha uma boa distribuição, porque os compostos que vão trazer uma saúde a mais para o seu gato vão ser oriundos da ração boa que você já está fornecendo, tá? Então esse é o primeiro sachê que eu quero mencionar para vocês aqui, o Purina Pro Plan. Então o segundo sachê que eu vou falar para vocês é o Guab Natural Grain Free, tá? Em relação à distribuição dele, ele tem apenas 2,7% de carboidrato, 72,7% de proteína, 9% de gordura, 6,5% de fibras e 9% de minerais. Também uma distribuição excepcional, tá? Baixíssimo em carboidrato, quase inexistente o carboidrato aqui, altíssimo em proteína, então um ótimo complemento de proteína na dieta do seu gato. Bom nível de gordura, 9%, bom nível de fibra, acima de 4%, que eu gosto de ver, tendo 6,5%, e um bom nível de minerais também, abaixo de 10%, que eu gosto de ver, tendo 9%. A distribuição, os ingredientes dele, né, os pontos a se considerar, são bastante simples, tá? Então ele tem uma carne em si, ele tem a carne de frango e a carne de salmão, é as únicas fontes proteicas, então muito bom, só tem carne em si como fonte de proteína, maravilhoso. Basicamente não tem carboidrato nenhum no que diz respeito a grãos, tá? Então não tem milho, não tem trigo, não tem soja, não tem nada disso, tá? Vai ter carboidrato de outras fontes, mas não desses grãos, que geralmente é o que eu mais considero aqui. Então carboidrato zero, basicamente. Tem a abóbora, que é um ótimo complemento aí na dieta do gato. A abóbora ela atua basicamente como um multivitamínico, tem muitas vitaminas nela. E além disso, ela também é fonte de fibra, e uma fibra que as bactérias do sistema gastrointestinal do gato utilizam muito bem. Então, além de ser basicamente um multivitamínico, ela também pode atuar aí como um prebiótico, então um ponto bastante positivo. E também tem o brócolis desidratado, que vai ter basicamente os mesmos pontos positivos da abóbora. Também muito bom em vitaminas e alguns minerais benéficos para o corpo do gato e também fonte de fibras, tá? Então tem esses pontos positivos. Tem a goma xantana, que vai ser o estabilizante aqui desse sachê. O que é um estabilizante, Thiago? O que é a goma xantana, goma guar, que é o que eu não gosto de ver, tá bom? Fazem. Eles basicamente, sabe o sachê que ele fica ali no formato dele normal que você vê, o que estabiliza ele, o que deixa ele naquele formato e não deixa ele como um patezão ou algo muito mole, né, que dá essa consistência para ele, é o estabilizante. E o goma guar, né, eu já tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre ele, você pode pesquisar goma guar medicina felinos, que você vai encontrar esse vídeo e você vai entender o porquê que eu não gosto muito de ver ele nos ingredientes de sachê, tá? Mas o goma xantana não tem muitos problemas, tá? Pode ficar tranquilo. Não tem L-carnitina ômega 3, né, como a 95% dos sachês também. Tem os prebióticos, como eu mencionei, oriundo dessa abóbora, e não tem probiótico. Mas como já dito, né, eu julgo que você está dando uma ração que já possui esses ingredientes, então esse sachê é um complemento aí bastante saudável na vida do seu gato.
também não tem BH e BHT, não tem corantes nem palatabilizantes artificiais e também não tem transgênicos, tá? Então, pessoal, esses 2 sachês, na minha opinião, são os melhores sachês para gatos para serem dados como complemento, visando não ter ingredientes que podem causar algum tipo de malefício e que tem boas distribuições, que é ter alta proteína, ter baixo carboidrato, ter um nível adequado de fibras e de minerais, tá? Esses foram requisitos utilizados para a seleção desses sachês. Mas irei fazer um outro vídeo com os melhores sachês baratos para gatos para falar para vocês outros sachês que têm bastante pontos positivos, alguns até mais do que esses, tá? Mas que, por outro lado, tem alguns pontos negativos a ser considerados e que eu não gosto, tá? Porque se eu já dou uma ótima ração para o meu gato, né, que já contém todos os ingredientes que ele precisa para ter uma ótima saúde, quando eu vou dar um sachê, se eu busco dar uma ração que não tem corante, que não tem palatabilizante, que não tem conservante, aí eu vou dar um sachê que vai fugir dos meus princípios, né? Então, por isso que eu selecionei esses sachês aqui. Então, você que está buscando dar como complemento, às vezes quer dar um sachê assim, Thiago, não quero dar nada que tenha conservantes, palatabilizantes artificiais, corantes artificiais, quero dar um sachê limpo nesse sentido. Então, são esses aqui que você tem, tá? Que são os melhores. Mas, Thiago, não ligo muito, né? E realmente, pessoal, não é que seu gato vai comer um sachê que tem corante, palatabilizante, que ele vai ficar doente, como eu mencionei. Mas o intuito desse vídeo aqui é não ter nenhum composto desse, tá? Então, o próximo vídeo, né, eu vou falar para vocês sachês que também são bons, que têm bastantes pontos positivos, que são maravilhosos, mas que têm alguns pontos negativos a serem considerados, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já deu algum desses sachês, desses 2 que eu mencionei, ou dar ainda, deixe aqui nos comentários. Se nunca deu e vai passar a dar, também deixe, que eu gosto muito de saber a opinião de vocês, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Antes de terminar, eu quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.